Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito bom dia para você. Obrigado pela sua audiência conosco. Na oportunidade de trazer mais uma conversa informativa, mais conhecimento para a sua manhã. E hoje nós vamos falar sobre novidade, inovação em shoppings, em especial sobre o grupo Sá Cavalcante. Vamos trazer novidades que já estão sendo apresentadas aos clientes e como isso pode transformar a experiência de compras, por exemplo. Tudo isso através agora da conversa com o nosso convidado já presente aqui no nosso estúdio hoje, Marcelo Renó, que é diretor de operações e digital da Sá Cavalcante, participando conosco nessa manhã. Marcelo, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí agora da TV Sim. É um prazer estar aqui no Em Destaque para dividir um pouquinho dessa história que é esse projeto do SAEP. Que bom. E a gente, obviamente, vai passar também, né, por um marco importante, 50 anos, né, do grupo, 50 anos. Completos recentemente. E, obviamente, como que tudo isso também tem um viés de olhar para a inovação, ou seja, futuro, né? Como que, por exemplo, o uso desse aparelhinho aqui está se aproximando cada vez mais as pessoas dos ambientes de negócio e agora, né, dos shoppings da Sá Cavalcante. Mas, Marcelo, vamos lá. Falando de inovação, já citei celular, por exemplo. Esse é o caminho que a gente está tendo ultimamente, né, sobre esse novo contato, essa nova forma, inclusive, dos empreendimentos estarem mais perto dos clientes? Legal, uma ótima pergunta. Na verdade, assim, isso é uma construção, né? O celular, hoje, ele tem uma abrangência praticamente cobertura total, todo mundo tem celular. Então, obviamente que ele é um facilitador, mas ele não é o fim, né? A gente precisa que seja feita toda uma estrutura por trás. Nós somos do ambiente físico, nós não somos originalmente do ambiente digital, né? Os shoppings são físicos, são tijolo, né? Como a gente fala. Então, a gente precisa fazer essa conexão. E essa conexão teve que ser feita primeiro com uma série de investimentos físicos que foram realizados nos empreendimentos, né? A gente fez toda a troca do nosso parque de Wi-Fi, a gente fez toda a modernização do nosso sistema de inteligência de câmeras, botando câmeras com inteligência artificial, para reconhecimento facial, para que toda essa integração fosse feita e a gente tivesse aí sim um grande hub centralizador das informações para que a gente pudesse se conectar com você que chega lá e entra em um dos nossos shoppings. Então, hoje, via celular, é como a gente faz esse processo de centralização das informações, mas seria muito superficial se falar só do celular, né? Porque o nosso mundo é físico, então a gente teve que fazer toda essa preparação, né, para que essa conexão pudesse existir. Isso tem uma terminologia que se fala muito no nosso mercado, que é o phygital, né? Você deve ter ouvido falar que é o físico com o digital, e o nosso aplicativo hoje é essa materialização desse, vamos dizer, como nosso hub de centralização dessa questão phygital. Que bom. E aí a gente passa então a entender que esse aplicativo, então, ele é integrador, né? Se a gente pode levar uma palavra aí de mais uso comum, né? É integrador, não substitui nada, ele integra, né, áreas importantes para que a sua experiência no shopping Sá Cavalcante seja de melhor proveito possível ou até aumente a sua experiência no shopping, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, o nosso objetivo... a gente está na primeira fase do aplicativo, né? Essa primeira fase do aplicativo, a gente está cobrindo 100%, com 100% de capilaridade dos nossos shoppings. Acho que é importante pontuar que a gente está aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo, o pessoal conhece, né, os 3 empreendimentos que nós temos aqui, o Shopping Mestre Álvaro, o Shopping Monserrat e o Shopping Mochuara, né, que ficam ali na divisa Vitória-Serra, na Serra e também em Cariacica. Mas a Sá Cavalcante, ela tem alguns ativos, alguns empreendimentos espalhados pelo país. A gente tem shopping no Maranhão, a gente tem shopping no Piauí e a gente tem shopping no Pará. Então, a gente tem uma abrangência um pouco maior. E em breve teremos o shopping também no Rio de Janeiro, que a gente, se tudo der certo, lança agora em 2026. Mas a gente teve que... O primeiro passo foi ter uma cobertura total. Todos os nossos shoppings com um aplicativo. A gente tinha parte com o aplicativo, mas é um aplicativo de tecnologia de terceiros. A gente fez uma avaliação e entendeu que era muito importante que a gente trouxesse isso para dentro da empresa. Então, hoje a gente tem como core tecnologia, né, principalmente dados. Então, essa coleta e utilização com análise de dados, com inteligência por trás, foi o nosso primeiro grande marco para poder chegar a essa primeira fase, que é ter o aplicativo em todos os shoppings. Então, é um aplicativo de autoral, de tecnologia nossa.
A gente fez um aplicativo só que atende todos os shoppings, então você não precisa mais ficar, você não precisa baixar o aplicativo do Shopping A, o aplicativo do Shopping B, o aplicativo do Shopping C. Por quê? Porque a gente tem que dividir espaço, né? A pessoa tem que ter muita vontade de ter muitos aplicativos para baixá-los, né? A gente tem a limitação da capacidade de espaço disponível na memória dos celulares. Então, a gente achou muito importante centralizar, primeiro, para ganhar mais tráfego, porque a gente tem mais usuários, né, de diferentes estados. Então, hoje, quando eu vou conversar com alguém, eu posso conversar com alguém do Maranhão, do Piauí, do Pará, do Espírito Santo. É diferente de eu falar só com alguém de uma determinada região. E segundo também porque a gente entende que a gente consegue otimizar e ser mais eficiente no que a gente está oferecendo. E obviamente, né, o shopping, ele é esse ambiente quase que completo, onde a gente tem uma gama de serviços, né, e produtos e serviços e lojas onde você pode ir para especificamente, né, adquirir um produto ou mesmo ter ali um momento de vivência, né, uma refeição, um momento de lazer, seja no cinema ou outro evento dentro das áreas que os shoppings então congregam. Então, por isso que essa experiência ou essa jornada aí do cliente nos shoppings Sá Cavalcante, em especial aqui no Espírito Santo, né, ganham então esse momento aí digital com o aplicativo que a gente não falou o nome dele, né? Sá App. É o Sá App, Sá Cavalcante, o Sá App. Vá lá, tá em todas as lojas aí de aplicativos, pode baixar. Pode mandar seu feedback para a gente está muito feliz com esse lançamento. Ele vem nessa primeira fase com 2 shoppings, já com o nosso programa de benefícios, né, um Fidelidade. Aqui no Espírito Santo a gente começa pelo Mestre Álvaro e também no Maranhão com o Shopping da Ilha, né, e esse programa de fidelidade, que é o Sá Mais, ele oferece ainda mais benefícios. Então você consegue, comprou um cafezinho no shopping, pega a nota fiscal, vai lá, registra pelo aplicativo, você vai ganhar X pontos e você pode trocar esses seus pontos por benefícios. Mas é justamente como que a Sá preparou justamente essa comunicação com os clientes, né? Vem uma frase muito legal que eu achei, né? É o shopping do coração na palma da mão. E acho que traduz isso que você acabou de falar, né? Que é essa experiência, é o sentimento, é como a gente se relaciona de uma maneira que vai ficando cada vez mais individualizada, né? Tornando essa experiência, então, cada vez mais única e até... porque não no nível do sentimento mesmo, né? Você falou muito bem, porque voltando para o mercado shopping só, né? Não só aplicativo, mas o mercado shopping. Há muitos anos que a gente não tem, aqui no Brasil, essa relação com o shopping center de ser apenas um centro de compras, né? Aqui no Brasil, por diversas situações, a gente acabou evoluindo antes do que o mundo e acabou estando um pouquinho mais preparado nesse mercado para essa mudança de hábitos de consumo. Por quê? Porque a gente introduziu no nosso mix, nos nossos espaços, academias, serviços de saúde, serviços públicos, né? Quantos shoppings a gente tem que atendem emissão de passaporte, emissão de documento, vacinação, né? Poxa, só lá no Montserrat, na Serra, a gente até foi premiado esse ano na Abrace, que é a Associação de Shopping Center, porque a gente fez uma parceria com a prefeitura tão grande que foi o maior ponto de vacinação da cidade. Olha que legal, né? Isso dentro de um shopping. Então, como a gente saiu desse negócio de ser apenas um centro de compras, né? Ao contrário, você vai lá para se divertir, para passear, para resolver um problema e também para comprar, né? A experiência de shopping center ela já é muito diferente do que se tinha nos anos 90, nos anos 2000. Né? Ela mudou muito. E a gente precisa atualizar agora como que a gente faz para ser mais pessoal. Como que eu consigo ser mais o shopping do coração do Fábio? Como que eu consigo ser mais o shopping do coração de você que está aí nos assistindo? E para isso a gente precisa trocar essas informações, saber mais de vocês, conhecer mais. Porque, não sei se vocês já pensaram isso, mas o shopping não vende nada. Eu não te vendo nada. Quem vende são os nossos lojistas. Exatamente. Então a gente não tem o hábito de assim, poxa, o Fábio vai lá e ele comprou tantos reais nessa loja, ele comprou naquela outra loja, ele gosta de blusa dessa marca. A gente não consegue ter essas informações. Quem tem são as lojas. Então, o trabalho do aplicativo, para ser bem didático, assim, é que a gente consiga oferecer para vocês um máximo de serviços, um máximo de benefícios, para que vocês se sintam mais à vontade de estar conosco e para que a gente te conheça melhor, para te oferecer mais benefícios e serviços do jeito que você quer,
a gente precisa conhecer você. Então, para conhecer melhor, a gente precisa trocar essas informações e por isso o programa de fidelidade, onde a gente consegue essas informações dos teus hábitos de consumo. E aí a gente ajusta não só eventos, mas até que loja que está faltando. Sim. Porque se você costuma comprar na loja A, na loja B, e, poxa, tem um grande expoente desse tipo de segmento que não está no nosso shopping e tem uma demanda por grande parte dos nossos consumidores que já consomem nesse tipo de segmento, a gente tem que ir atrás dessa loja para trazer para cá, porque ela vai ser importante para os nossos clientes. Então, a gente melhora até a oferta de lojas, né, ou restaurantes, ou operações de serviço, de acordo com o que vocês nos passarem de demanda. É uma relação muito interessante e é tudo baseado em dados, né? Essa que é a grande história. A gente sai do gosto pessoal de eu acho, eu imagino, é empírico pro, cara, 80% do nosso público está desejando essa loja. Então, a gente tem que ir atrás dessa loja e trazer. Fica muito mais eficiente. Excelente. Portanto, já fique atento aí com SAEP para você frequentar, né, os shoppings do Grupo Sá, principalmente primeiro o Mestre Álvaro, né, que está recebendo, que é ali no município da Serra, cada vez mais relevante, inclusive, para a economia do Espírito Santo. Então, na volta do nosso Em Destaque aí depois do intervalo, a gente continua nessa conversa. Obviamente, um lançamento como esse tem investimentos e também vamos entender como é que funciona a operação dos shoppings, né, do Grupo Sá Cavalcante. Acho que tem muita coisa curiosa aí para a gente também te apresentar. Então, na volta a gente fala com você ainda sobre esses outros assuntos. De volta com o nosso programa Em Destaque, na sua manhã da TV Sim SBT, e continuamos a conversa com o nosso convidado desta edição, Marcelo Renó, que é diretor de operações e digital da Sá Cavalcante, falando conosco hoje sobre investimentos na área da inovação, né, do grupo, em especial para a sua experiência nos shoppings Sá Cavalcante. No caso, é o lançamento, né, do Sá App, que a gente está trazendo aqui, uma leitura muito importante sobre como isso vai agregar ainda mais, né, na jornada do cliente dentro do shopping e como também, né, fazer uma conexão de integração entre tudo que o shopping pode oferecer com você e o seu perfil e a sua demanda sobre esse centro comercial tão importante, que aqui no Espírito Santo nós temos 3 importantes unidades, Shopping Mochuara, Montserrat e também o Mestre Álvaro. A gente tem, inclusive, né, aquela questão que eu deixei antes do intervalo de ser levantada aqui com a ajuda do Marcelo. Diretor, é uma questão sobre investimentos, né? Perfeito. Como você falou, né? Está trazendo essa questão para dentro, né, do grupo. E isso, obviamente, para a primeira fase, para a segunda fase, requerem que isso também apareça como investimento de todos. Que números isso acabou sendo reunido e vai ser, então, demonstrado com o app Sá, o SAEP, cada vez mais integrado à vivência das pessoas? Bacana, ótima pergunta. Como eu falei, essa parte de tecnologia, a gente fez uma estruturação para que a gente pudesse oferecer um Wi-Fi mais adequado, para que você pudesse usar dentro do próprio shopping. Fizemos esse investimento em tecnologia com inteligência artificial para reconhecimento facial, né, para em algum momento a gente chegar a saber que o Fábio, que se cadastrou no aplicativo, que tem a fotinho cadastrada, quando ele chegar no shopping a gente vai saber pela câmera e poder falar assim: oi Fábio, seja bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente, né? A fase 2 vai muito para essa linha. Mas em termos de montantes, são 20 milhões investidos em tecnologia nesse triênio 24, 25, 26, né, que a gente está investindo dentro do grupo. Mas quando a gente expande um pouquinho mais, se for pensar em investimentos de melhorias como um todo nos equipamentos, por exemplo, a gente está fazendo retrofit de fachada, né? Retrofit é uma fachada nova. Então, uma fachada nova do Mestre Álvaro, estamos retrofitando a fachada do Mochuara, refizemos todos os banheiros do Mestre Álvaro, vamos refazer praça de alimentação. A gente aqui no Espírito Santo está fazendo a varanda lá do Montserrat, que é um ambiente super propício para eventos, que recebe os melhores eventos da Serra. Refizemos todos os banheiros. Se a gente pega isso no aspecto geral da companhia, nesse mesmo triênio vão ser 200 milhões de reais investidos em melhorias nos equipamentos. Então é um CAPEX muito relevante, porque a gente entende que tem que oferecer cada vez shoppings mais adequados para os nossos clientes, né? E quando eu falo mais adequado para os nossos clientes é porque os clientes são diferentes.
Então, eu não posso tratar todos de maneira igual. Então, eu preciso saber quem é o principal tipo de público que vai ao shopping da Ilha no Maranhão, ao shopping Rio Poti em Teresina, ou ao shopping Metrópole, Ananindeua no Pará, ou quem vai no Montserrat, no Mochoara, no Mestre Álvaro. Então, a gente, entendendo isso, está realizando uma série de investimentos, né, também no mundo físico, para que essa experiência seja, como a gente falou, a melhor possível no digital, né? Eu brinco que o aplicativo e todo esse investimento na tecnologia é como se a gente fosse oferecer no mundo físico o melhor que tem do online. Como assim? Quando você vai comprar um negócio online, você compra lá, não importa qual é a plataforma que você usa, ele já tem um algoritmo que te faz uma recomendação de produtos similares, muitas vezes dizendo assim, se você comprou isso, quem comprou isso costuma gostar de comprar isso aqui também. E acaba te mostrando possibilidades que às vezes você nem estava pensando naquilo. Isso começou muito com livro, né? Vou falar aqui na Amazon, por exemplo. Claro, você comprava um livro e falava, cara, o pessoal que gosta desse livro ou desse autor também tem essas opções. Poxa, que legal, você não se sente como se fosse um negócio para você, né? Pô, pessoal, isso, ele está me oferecendo que ele entende que eu gosto. E você avalia se faz sentido ou não e através dessa avaliação até ele vai aprimorando o que ele vai te oferecer. A gente quer chegar nesse nível, é te oferecer não o produto, mas a loja, mas o tipo de serviço que a gente vai colocar no shopping. Faz diferença para você ter um valet ou não ter um valet no estacionamento? Ter uma sala VIP ou não? Porque às vezes a gente acha que tem, mas não é percebido o valor por aquele grupo de clientes. Sim. Então, para a gente oferecer os melhores serviços de acordo com cada grupo de clientes, a gente está fazendo esse investimento aí de 20 milhões em tecnologia para conhecer você melhor. No fim das contas, o resumo é, a gente quer te conhecer melhor. Ponto. É isso. E te conhecendo melhor, vai oferecer, né, ainda mais opções muito mais aprimoradas ou melhores, né, aí para a sua vivência num ambiente como esse. Como, quem sabe, por exemplo, uma Bodytech no shopping Mochoara, em Cariacica, que eu já sei que tem um pessoal aqui que é usuário, que está muito feliz com a notícia, que está virando Bodytech. Com a proximidade, né? Inclusive, a gente falou aqui de academia no intervalo, né? Gente, os shoppings, né, do Grupo Sá Cavalcante, eles inovaram no Espírito Santo. Bem, pelo menos foi lido como uma inovação, né? Foi uma inovação levar academias para dentro do shopping, né? Hoje já está muito mais, né, na nossa vivência e vemos que isso, né, acabou sendo até uma necessidade dos shoppings terem, né? Mas aqui no estado tudo surgiu, inclusive com a Bodytech no Shopping Praia da Costa, né, que ganhou toda uma repercussão e a própria experiência disso acho que levou a tantas outras leituras, né, diretor? Vou até aproveitar a sua deixa aí do Praia da Costa, que eu sei que muita gente fica curioso e fica perguntando sobre isso. Praia da Costa foi um filho da Sá Cavalcante, foi criado pela Sá Cavalcante, foi gerido pela Sá Cavalcante por mais de 20 anos, mas hoje ele é um empreendimento que a gente fez uma renovação de portfólio, né? Na nossa história foram 2 empreendimentos que a gente fez a venda, foi o Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Shopping Praia da Costa, aqui no Espírito Santo, né? Então, eu sei que tem essa relação muito forte. A gente, inclusive, tem uma relação muito forte. Eu continuo de olho lá no Praia da Costa, conheço todo o time da administração, sou fã da turma lá. Mas ele não faz mais parte hoje da Sá Cavalcante, né? Os nossos shoppings no Espírito Santo são os outros 3 que a gente veio citando antes. Que bom. Bem, e para aproveitar o nosso tempo, então, nesse nosso Em Destaque, né, sobre essa questão de visão em relação às operações de shoppings, né? Principalmente, obviamente, para todo o time que o nosso convidado lidera, o Marcelo. Entender que o shopping não é uma obra fechada, né, completamente ali, absoluta, desde a primeira entrega e que aquilo permaneça intocado ao mais tempo possível. Como é que é a operação de shopping, Marcelo? Porque, pelo que a gente entende, vive e vê, é uma dinâmica desde do primeiro momento que o primeiro cliente entra até o fechar das portas, mas ainda assim, fechando a porta, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. O shopping funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tem sempre alguma coisa acontecendo no shopping. É uma dinâmica muito intensa, assim, é um organismo vivo. Costumo fazer um paralelo como se fosse uma prefeitura. Pensa assim, você está numa prefeitura, você tem os seus secretariados, e no seu secretariado, são as pessoas que são responsáveis por pastas que têm que entregar o melhor para o cidadão. O shopping, uma administração de um shopping, ela tem um prefeito, que é o superintendente do shopping, e ela tem o seu secretariado, que são os gerentes de diferentes pastas. Pasta de operações,
pasta de marketing, pasta de financeiro, pasta comercial. E cada um desses é responsável por entregar o melhor para você, que está lá nos frequentando, e para os nossos lojistas, que são os nossos grandes parceiros nessa história, né? Então, é uma dinâmica muito, muito viva, porque a gente está sempre aberto, funcionando. Porque quando fecha, começam as obras. Começam entrada de lojistas, começam carregamento de produtos. Então, é o tempo todo com o shopping funcionando. A limpeza normalmente é noturna, porque ao longo do dia a gente vai fazendo manutenção, mas todo santo dia o shopping é lavado, o piso. Então, assim, é uma dinâmica muito legal. E a quantidade de coisas que acontecem no shopping, vocês não têm noção, assim, de tudo quanto você possa imaginar. Desde coisas muito legais, como centenas de pedidos de casamento, de pedidos de namoro, de primeira vez de muitas coisas, primeira vez que vai ao cinema, primeira vez que vai jantar fora, primeira vez que sai só com os amigos. Olha quanta memória que a gente tem com o shopping center. Se você aí buscar, olha quantas coisas você já viveu a primeira vez no shopping center, ou você tem uma memória afetiva muito legal de ter vivido isso. Então, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com isso, porque é uma coisa muito viva, né? E a gente tem a possibilidade real de ter impacto na sociedade. Sim. Como você falou, essa história de uma caixa fechada, travada, isso não existe, sabe? Não existe. A gente está o tempo todo mudando até a planta dos shoppings, assim, né? Porque a loja está aqui, não, agora não é mais essa loja. Divide essa loja em três, são 3 novas lojas. Não é mais essa agora. Tira essa loja daqui que vai virar um corredor. A gente está passando por isso neste momento no Piauí. No dia 30 de setembro agora, a gente vai lançar uma expansão. Para essa expansão acontecer, a gente pegou o estacionamento e transformou em área de loja. Pegou loja e transformou em corredor. Pegou corredor e transformou em loja. Pegou banheiro e transformou em loja. Então, assim, é uma coisa que a gente está o tempo todo reinvestindo, mas porque é muito gostoso, né? É muito legal. Tem que ter autonomia para ter agilidade, né? A gente faz, óbvio, um acompanhamento constante, são reuniões mensais de resultado, onde a gente para toda a companhia e a gente divide as experiências com os principais indicadores, quais são os KPIs mais relevantes, o que a gente teve de pontos positivos, highlights, pontos negativos, onde a gente está focando a nossa atenção, né? Então, a gente tem uma reunião mensal com esse acompanhamento e, semanalmente, eu tenho reuniões com os superintendentes todos juntos, para que a gente possa falar ou de resultados ou para falar de OKR, que a metodologia que a gente usa é de OKR. Então, a gente tem os nossos Key Results, são os resultados chaves que quinzenalmente a gente bate para saber se estão acontecendo ou não estão acontecendo. Então, a distância se torna pequena, exceto nos momentos de voo, que ela fica materializada, ela se torna pequena e a gente consegue ter uma boa gestão, que a empresa está aí há 5 anos seguidos crescendo 2 dígitos e 2 dígitos que o primeiro não é 1. Então, assim, a gente está crescendo bastante, fruto desse trabalho de muita proximidade, muita dedicação e por termos pessoas altamente qualificadas aí no time, né? E aproveito para mandar um abraço para todos vocês. Quem está aqui no Espírito Santo vai ver isso na TV, os outros eu vou mandar o link para vocês verem também. Um beijo para todo o time da Sá Cavalcante, que é um time maravilhoso e que eu fico muito feliz de fazer parte e de poder estar com vocês aí no dia a dia. Que bom. E no caso aqui, né, do Espírito Santo, né, escolher os nomes com essas referências da região, né? Perfeito. Mochoara, que é um símbolo de Cariacica, o Mestre Álvaro, um símbolo da Serra, apesar da proximidade ali, coladinho com Vitória. A estrutura do Mestre Álvaro é encantadora porque tem, acho que, das melhores vistas do aeroporto de Vitória. Disparado. Não é? Com certeza. E fora também, né, a localização, né, do terceiro empreendimento para a Avenida Eudes Scherrer, que é o que se chama de Avenida Paulista, né, da Serra, né? Até pela agora a grandiosidade que ela tem e os investimentos que foram se alternando ali naquela construção. Com certeza. Então, essa referência regional não está esquecida mesmo, é ressaltada ainda mais, eu diria. E isso em todos. O shopping da ilha chama ilha porque quem mora em São Luís é uma ilha. E quem mora em São Luís se refere à cidade como uma ilha. Então, a gente botou o shopping da ilha. Em Teresina, é Rio Poti. O rio que cruza a cidade, que é quem dá vida à cidade, porque Teresina, Piauí é uma região muito seca, mas você tem um rio que cruza o estado e que dá vida ao estado. E o nome do nosso shopping é Rio Poti, Shopping Rio Poti, justamente porque
de onde sai a vida ali do teresinense. Até por isso, Teresina não está no litoral, ao contrário de todas as outras capitais do Nordeste, né? É isso aí. Característica única, então. Ou seja, tivemos uma manhã aqui tão produtiva, de muito conhecimento, mas acima de tudo te convidando a baixar o SAEP para que você, então, também tenha a sua experiência única dentro dos shoppings do grupo. Queria agradecer, diretor, sua presença aqui. Muito obrigado. Volte para falar mais, até porque a gente quer saber das operações de Natal daqui a pouco. Acho que já estão planejadas. Já né? estão contratadas. Já estão acontecendo. Já né? estão contratadas. Então, volta brevemente para a gente saber tudo isso. Vai tá ser bom? um prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a você, Fábio, a todo o time aqui da TV Sim. É um prazer e toda vez que tiver oportunidade é só convidar que eu venho... feliz da vida aqui para trazer novidades. E baixem o SAEP, como ele falou, viu? Vamos baixar o SAEP e usem, tem muito cupom de desconto. No Mestre Álvaro, no Mochoara, no Monserrat tem cupom de desconto, tem brinde já nessa primeira fase direto. Então, aproveita para você já fazer parte disso e pegar o melhor possível dos nossos empreendimentos. Que bom. E pelo Em Destaque você já está sabendo, então chega na frente e já baixa aí no seu celular. Muito obrigado, diretor, mais uma vez. Obrigado a você. E obrigado a vocês também que nos acompanharam. Então, já está saindo aí com o celular na mão, né? Com certeza. Volte no nosso próximo programa para ter conversas assim também tão informativas e construtivas, relevantes. A gente te espera. Até a próxima.